De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele Deus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investido de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh glória, nenhuma condenação há, meus irmãos, contra mim, contra você. Quando eu e você estamos em Cristo, meus irmãos, nenhuma condenação há contra mim, contra você, meus irmãos. E desde já quero desejar uma boa tarde para os meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 3 e o versículo 27. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 3 e o versículo 27. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele falar comigo com você, meus irmãos, que Deus quiser usar a mim a você, meus irmãos, para entregar algo, meus irmãos, que você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus quer que você fale algo para alguém, meus irmãos, você tem que falar. Porque os covardes voltam, meus irmãos. Porque quem quiser ouvir, ouça, meus irmãos. Quem não quiser ouvir, que não ouça, meus irmãos. Porque quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não quer ouvir o que Deus está falando, meus irmãos. Só quer ouvir o que convém para ela, meus irmãos. Pessoas quando estão no erro, meus irmãos, quando estão no pecado, que Deus quer corrigir, não quer ouvir, meus irmãos. E quando Deus usa você para falar, meus irmãos, não dá ouvido, não dá credibilidade a mim a você, mas que você fale, meus irmãos. Quando Deus usar a mim a você para entregar algo para alguém, meus irmãos, que você fale, que você abra a boca, meus irmãos. Porque é que a pessoa e Deus, se ela não quiser acreditar, meus irmãos, mas que você fale, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque pessoas rebeldes, meus irmãos, não quer ouvir o que Deus quer falar, não. Pessoas rebeldes só quer ouvir o que convém para elas. Não quer ouvir conserto, não, meus irmãos. Quando a pessoa está na sujeira, está no lamaçal, no pecado, não quer correção. Aí quando Deus quer corrigir, não quer ouvir, meus irmãos. Mas se Deus quiser usar a mim e você para entregar algo, meus irmãos, que você entregue. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. E quem não quiser dar ouvido, meus irmãos, que não dê. O importante é que você faça a nossa parte. Que você entregue o que Deus está mandando, meus irmãos. Porque o importante é que Deus dá credibilidade a mim e a você. O importante é que Deus, né, acredita em mim e você. Quem não quiser dar ouvido a mim e a você, meus irmãos, que não dê. Mas que você não deixe de entregar o que Deus está mandando, meus irmãos. Quando Deus querer usar a mim e a você para entregar algo para alguém, que você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus quer falar, meus irmãos, tem que ser o que Deus quer falar. E quando Deus quiser usar a mim e a você, meus irmãos, que você entregue o que Deus está mandando você falar. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima tarde.